Se algum, pois, cuida que tem religião, não refreando a sua língua, mas seduzindo seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, aos olhos de Deus e nosso Pai, consiste nisso, em visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e também se conservar cada um isento da corrupção desse século. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessões Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente vereador Otávio Teixeira, ao verificar o livro de presenças, constatou que não estava presente o vereador Dirceu Lopes. Como houve quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Sérgio Oliveira procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3.540 a 3.541 da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente. Não houver o projeto de lei para leitura. Em oportunidade, o vereador Otávio Teixeira fez a proposição do uso da palavra dos senhores vereadores pelo espaço de 5 minutos. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade a proposição. Fizeram uso da palavra os vereadores Luciano Flores, Sérgio Oliveira, Pedro Dornelles, Suzy Pereira, Carlos Maia, Flávio Lara, Zaide, Ademar Duarte e Otávio Teixeira. Ordem do dia. O vereador Flávio Lara fez a proposição para que fosse lido somente as emendas, os pareceres jurídicos e os pareceres das comissões dos projetos de lei da pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por maioria com voto contrário do vereador Luciano Flores e votos favoráveis dos vereadores Ademar Duarte, Carlos Maia, Flávio Lara, Pedro Dornelles, Sérgio Oliveira, Suzy Pereira, Valmarino Machado e Zaide. Leitura do projeto de emenda 004/2014. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Carlos Maia, Pedro Dornelles, Luciano Flores, Flávio Lara, Valmarino Machado, Sérgio Oliveira e em votação foi aprovado por maioria com votos contrários dos vereadores Carlos Maia e Flávio Lara e votos favoráveis Sérgio Oliveira, Pedro Dornelles, Ademar Duarte, Luciano Flores, Suzy Pereira e Zaide. Leitura do projeto de lei 053/2014. Com sua emenda 004/2014, o senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Ademar Duarte, Luciano Flores, Carlos Maia e em votação foi aprovado por maioria com votos contrários dos vereadores Carlos Maia, Ademar Duarte, Luciano Flores, Suzy Pereira e votos favoráveis dos vereadores Pedro Dornelles, Zaide, Flávio Lara, Sérgio Oliveira e Valmarino Machado. E o senhor presidente declarou o seu voto como favorável. Leitura do projeto de lei 018/2015. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e que, para constar, foi lavrada a presente ata e eu, secretária, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Em discussão a ata número 3542. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordaram e permaneça como estão. Está aprovada por unanimidade dos vereadores. Deixa eu assinar o livro aqui. Todos assinaram o livro? Assinou, Pedro? Então ainda está em tempo. Ô, Hermes, faz favor.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital de convocação para audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2014. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições e por solicitação do Poder Executivo, convoca para audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamentos a relativa avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2014, que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, no plenário da Câmara Municipal, às 18h30. Capão da Canoa, 19 de fevereiro de 2015. Vereador Otávio Teixeira, presidente da Câmara Municipal. Vereador Pedro Dornelles, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Pedido de providência número 001 de 2015, autor Carlos Augusto Mendes Maia, encaminhamento ao Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo a seguinte pedido de providência. Através da sua secretaria competente, solicitamos que seja suspensa a cobrança por prazo determinado e feita uma auditoria nos lançamentos do IPTU. Justificativa. A nossa solicitação se dá em virtude de termos identificado vários erros em lançamento de diversos contribuintes. O caso mais grave é que foram alterada a pontuação que serve de base de cálculo para os valores venais do IPTU dos imóveis prediais sem a devida vistoria, que é impossível de fazê-lo, uma vez que para tal avaliação é necessária a verificação de fatores internos dos prédios, além do que o somatório dos mesmos estar muito além do que poderia ser somado conforme a avaliação do secretário do Planejamento, Beto Rocha. Lei Complementar número 048, de 24 de dezembro de 2014. Artigo 7º. O valor venal do prédio é constituído pela soma do valor venal do terreno ou de parte ideal dele, acrescido do valor venal da construção e suas dependências, com base nos artigos 2º, 3º e 4º dessa lei. Parágrafo 1º. A classificação e a pontuação de cada tipo de construção são obtidas pelos dados coletados no Boletim de Informações Cadastrais, BIC, anexo 1, pela tabela 6º. Lembramos que foi contratada uma empresa para a realização desse serviço e o município já realizou o pagamento para a empresa e que a mesma não vem fazendo o serviço conforme contratado. Temos um vasto arquivo com relatos de contribuintes que não foram visitados em loco. Temos notícia que existem filas para contestações dos valores e que alguns até são retificados sem abertura do processo administrativo. O contraria o disposto no artigo 11 da Lei Complementar número 048, de 24 de dezembro de 2014. Artigo 11. Fica o Poder Executivo autorizado a retificar em qualquer tempo, mediante procedimento próprio, quando se reconhecer distorções nas informações cadastrais relativo a valores e demais omissões de lançamento. Diante do exposto, requer-se com maior brevidade possível. Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 20 de fevereiro de 2015, vereador Carlos Maia, líder da bancada do PSD. É a segunda, é isso aí? Senhores vereadores, eu quero fazer uma proposição de uma moção honrosa e vou explicar por que não deu tempo, foi terminada agora há pouco. É para aquele artista ali da Redmac que fez aquelas esculturas ali. Como termina essa semana, então não daria tempo de nós levar para a semana que vem. É só uma moção dando reconhecimento que é um artista premiado mundialmente e nada mais justo nós fazer esse reconhecimento. E eu estou propondo a moção em nome da casa, espero que todos os vereadores também assinem, né? Então está em discussão a leitura e votação da moção honrosa, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado e depois a Ellen passa em todos os vereadores para assinem a moção. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, moção honrosa.
Moção honrosa parabenizando o artista Paulo Aguinski, a empresa Redback Zona Nova Center e o Executivo Municipal. Esta moção tem como proposta parabenizar a Redback Zona Nova Center, bem como o Executivo Municipal, para promover a mostra das esculturas de autoria do médico e artista Paulo Aguinski para toda a comunidade caponense, visitantes e veranistas, nesta temporada de 2015. Em um breve histórico, esse notório artista, nascido em São Borja no ano de 1942, formando-se médico em 1972 e após frequentador do Ateliê Livre de Porto Alegre, iniciando sua vida como artista, ganhando inúmeros prêmios e congratulações por suas obras. O artista, em suas técnicas de criação, apresenta formas talhadas em pedras como mármore, granito e basalto, revelando-se em peixes, torsos e obras abstratas criadas em seu ateliê via mão. Algumas dessas valorosas obras ganharam reconhecimento nacional e internacional, como medalha de ouro do Salão dos Artistas Franceses, medalha da cidade de Paris, prêmio Taylor de esculturas, entre outros. Além de que esse renomado escultor detém laços com esse município, visto que sua família, há mais de 50 anos, foi uma das primeiras famílias a construírem casa no bairro Zona Nova, eventos esses que, segundo o artista, o influenciaram. Por isso, a iniciativa é de ser reconhecida como marco de incentivo à cultura e ao desenvolvimento cultural e artístico junto à comunidade de Capão da Canoa e seus visitantes. O inedismo da proposta é de ser parabenizado e de trazer a inovação e a conscientização da importância da cultura como meio e forma de desenvolvimento humano. Inegavelmente, atitudes como essa merecem louvores e que sejam implementados meios para que se repitam junto à nossa comunidade ante os benefícios culturais que trazem no seu bojo. Em reconhecimento ao ato de grandeza e relevância, solicito ao plenário que aprecie a presente moção, dando a ela a merecida acolhida. Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Otávio Teixeira, presidente da Câmara Municipal. Tem dois vereadores inscritos. Desde que os dois vereadores abram mão das suas inscrições, não tem problema. Está em discussão com a desistência do vereador Flávio Lara e vereador Luciano Flores, que sejam dados espaço de tribuna 5 minutos para cada vereador, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço 5 minutos. Com a palavra, vereador Luciano Flores, seu espaço 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a quem aqui nos acompanha e quem nos assistirá e nos ouve pela Rádio Horizonte hoje. Senhor presidente, está sendo transmitido? Hoje, agora, não é amanhã. A transmissão é hoje de noite ou é amanhã que é passado? Hoje, agora, tá. Então, aqueles que nos ouvem em casa. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Flávio Lara a menção feita a mim, hoje pela manhã, e para a vereadora Suzy, porque acho que o protocolo não nos viu lá, porque reclamam que os vereadores não vão nos eventos. Quando os vereadores estão, e não é a primeira vez, que o senhor tem que lembrar, ou que uma outra pessoa tem que lembrar, eu não sei se o protocolo não conhece, não sabe, ou, no mínimo, não sabe para quem são mandados os convites. Porque como a gente recebe convite do prefeito, para lá estar, sequer tem um protocolo para um checklist. Não interessa a citação do Bril, mas é de bom tom, que se cita me permite uma parte, vereador? Só para contribuir. Eu também fui numa inauguração de uma escola. E como se não tivesse ido. Como não se tivesse ido. E isso é uma falha, assim, ó, que eu não consigo entender. Quando está uma autoridade presente, se não vai, se diz que não vai. Agora, quando está lá, o vereador Flávio estava lá na inauguração do colégio,
Também não foi falado. Então, estou contigo. É. Acho que isso é uma falha gravíssima. As autoridades têm que ser nomeadas, até sob pena de a gente não ir mais. Não, porque o que mais me abisma é que o professor Flávio Lara estava lá, e vereador, que começaram a nominar autoridade que eu não sei de onde é autoridade. Tudo bem que até minha mãe, meu pai, a minha tia, minha madrinha são autoridade dentro da casa deles. Mas o gozado é que as autoridades que lá estavam compostas não foram nominadas. E as que não eram autoridades foram citadas como autoridades. E tenho admiração, inclusive, pela vereadora Bebel, que é secretária de administração do município de Xangri-Lá, que foi citada. Mas ela é autoridade da divisa para lá. Ela não é autoridade da divisa para cá. É a mesma coisa que a presidenta Dilma chegasse aqui no município e quisesse ordenar uma despesa. Ela é autoridade lá em Brasília, mas aqui no município a autoridade é o prefeito Valdomiro. Então são coisas que não dá para entender. Mas, presidente, há uma pessoa lá que ganha CC5 mais de R$3.000 para fazer o protocolo. Não sei onde ele anda, porque lá estava. O coordenador de imprensa estava lá. E ganha um CC5 e que é mais de R$3.000. Para esquecer dos nomes dos convidados do prefeito. Porque eu recebi um convite no meu gabinete do prefeito. Então depois não adianta falar por aí tudo que os vereadores não prestigiam. Segunda situação, senhor presidente, numa sessão passada e recente, foi dito aqui, inclusive por Vossa Excelência, que tinham dito para o senhor que sairia no edital a pontuação das pessoas. Não saiu, senhor presidente. Os pedidos de informação, os pedidos de providência, não saíram. Inclusive, por solicitação de Vossa Excelência, nós votamos as contratações. Pela urgência, pela extrema necessidade, pedido do líder de governo, nós votamos naquela sessão, mesmo sabendo que alguns ajustes tinham a fazer. Vereador, o senhor me permite Desde que o presidente, então, garanta mais tempo? Não, né? Isso aqui... Faz, vereador. Vereador, é o seguinte, pelo que eu estava sabendo, o senhor estava nesse evento como participante ou como autoridade? Como vereador. Não. Porque independente disso, como servidor público... Se o senhor vai como participante, o senhor deixa de ser autoridade convidada. O senhor faz parte do elemento que está fazendo parte Vereador doutor Dilceu, eu que tenho 20 horas no município. O meu turno, estou cumprindo. Lá eu estava a convite como autoridade. E mesmo que não tivesse, uma vez eu tendo diploma de vereador, mesmo no exercício da minha função, eu também sou autoridade. Não precisa ser chamado, não precisa ser citado, não é isso que me interessa. Mas o respeito à instituição, esse deve prevalecer. Não, porque do meu modo de entender é o seguinte, o senhor como professor, o senhor vai participar de muitos eventos como elemento convidado a participar de cursos dessas coisas, não como autoridade para representar o legislativo, no caso. Na minha escola, eu sou supervisor concursado da rede, mas em determinadas situações sou chamado como vereador e preciso atuar como vereador, porque é para esse o diploma que eu tenho. Assim como o senhor, sendo médico, sendo chamado a ser vereador, como vereador, doutor Disseu, já lhe respondi. Senhor presidente, não vem a classificação. Já passamos para o senhor, inclusive o vereador professor Flávio Lara também passou em outra sessão, que isso causa transtorno, não só para nós enquanto vereadores, quanto hoje pela tarde, tinham muitas pessoas lá, já fazendo o protocolo de recurso. Isso demanda trabalho, de revisão, de olhar de novo, de fazer de novo, por uma simples situação, que é colocar a pontuação aqui. E uma questão me surge, não adianta analisar o Luciano Luiz Flores, que tirou o 9º lugar. A pontuação dele pode estar até correta, mas tem que analisar do 1º ao 8º, que é anterior, porque sabe-se que a pessoa não tem experiência alguma
na área que está concorrendo aqui. Ela pode ter experiência em outra área, mas não satisfaz o edital. Segundo ponto, senhor Conclua, vereador. vereador. Pois não. Já, Peço a gentileza de mais 30 segundos, então, para concluir. o senhor já Segundo ponto é a questão do IPTU. Eu tinha prometido não me posicionar até que o Ministério Público desse o seu posicionamento. Mas hoje se falou. As pessoas encontram a gente na rua porque foi prorrogado o pedido, o pagamento da parcela única, até 20 de março. Então foi aquela correria para as pessoas pagarem até 20 de fevereiro. Agora hoje apareceu lá a prorrogação da parcela única até 30 de março. O que as pessoas me disseram? Mas estão brincando? Eu pago o dia 20, que eu não quis dar calote, não quis ser inadimplente. Estou pagando, é lei, estou pagando. Hoje está lá. Teve gente que pagou 16 mil reais, teve gente que pagou, que fez empréstimo bancário, inclusive, para pagar no dia 20 de fevereiro, e hoje está lá no site, pode entrar agora, prorrogado o pagamento de parcela única até 8 de março. conclua, vereador. Senhor presidente, O senhor já... depois eu peço um espaço no líder de bancada. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Luciano, só para dizer, foi 10 minutos, tá? Tá. Com a palavra, vereador Flávio Lara. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiro eu quero dizer de que foi lamentável a falta de citação de membros dessa casa. Mas, felizmente, foi cedida a palavra para que eu falasse, e na minha fala, eu disse que não falava apenas em meu nome, eu falava em nome de todos os vereadores, e, inclusive, ao vereador Luciano Flores, nesta ordem eu fiz, e à vereadora Suzy, ambos professores, os 3 professores que são vereadores da categoria estavam ali. Achei necessário fazer isso, porque realmente não falava em meu nome, porque quando lá cheguei, me disseram, vereador, vai fazer parte da mesa. Eu disse, não, parte da mesa faz o presidente, faz o vice-presidente na ausência desse, faz o líder do governo e, em último caso, farei eu. Me chamaram e eu fiz parte da mesa. Acho que foi de bom tom eu ter ido, porque acabei resgatando o legislativo naquele momento. Até porque, como sempre digo, eu posso não gostar de vossas excelências. Eu posso não concordar com vossas excelências. Mas tenho que respeitar a diferença de cada um, porque afinal isso aqui é a casa da diferença, não é a casa da igualdade. Né? Cada um no seu partido, cada um com o seu pensamento. E eu respeito a todos, embora não concorde. E é um direito meu e é um direito de cada um de nós não concordarmos um com o outro. Mas de forma respeitosa, para isso serve a democracia, senão viramos ditadura, como aliás na Venezuela, né? Em que o Nicolás Maduro prendeu o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, e para minha surpresa, eu achava que o Partido dos Trabalhadores ia se pronunciar imediatamente contra uma prisão sem ação judicial, porque afinal a nossa presidente tem se colocado em todas as questões internacionais. E não podia ser diferente na Venezuela, pois o Brasil se calou e, para minha maior surpresa ainda, hoje o partido do prefeito Antônio Ledesma, prefeito de Caracas, faz um agradecimento em sua página da internet ao Aécio Neves, do PSDB. Então, as coisas estão avessas do meu ponto de vista ideológico, porque daí sim, é de não entender mesmo. Assim como eu não entendo algumas coisas. O Correio Brasiliense publicou uma matéria esse final de semana dizendo o seguinte, que entre 2003 e 2014, 2003, não 13, 3 e 2014,
o imposto de renda ficou acima do que os trabalhadores receberam, tirando a inflação, 66%. Portanto, tira a inflação, os trabalhadores, acima do que os trabalhadores receberam, mais 66% foi a correção da tabela de imposto de renda. E daí eu disse, mas o Correio Brasiliense busca isso onde? Vai lá e busca. IBGE. Então não é qualquer um que está dizendo isso. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Somente em 2014, segundo o IBGE e o Correio Brasiliense, 2014, 1 milhão de trabalhadores passaram a pagar imposto de renda. Não é? Eu estou falando de gente que nunca pagou imposto de renda. E que o achatamento vem ano a ano. Para vocês terem uma ideia, eu peguei a tabela. Lá em 2002, quem recebia 9 salários mínimos não pagava imposto de renda. 2015, quem recebe 2 salários mínimos paga imposto de renda. Isso significa claramente que o Partido dos Trabalhadores foi diretamente no bolso do trabalhador. Não taxou as fortunas, não taxou os banqueiros, taxou o trabalhador assalariado, que não tem como fugir do imposto de renda. E agora, para você ter uma ideia em números, no primeiro mandato da presidente Dilma, ela arrecadou 459,2 bilhões no imposto de renda. Isso significou um aumento de 70,5% em relação ao Lula, que arrecadou no imposto de renda no seu primeiro mandato 269 bilhões e 300 milhões. Só do primeiro mandato do Lula para o segundo já ficou 23% mais caro, porque como a tabela de imposto de renda aumenta 4,5% e a inflação é 5, 6, 7, todo ano alguém entra na fila para pagar. E eu estou falando trabalhador que recebe 2 salários. Eu não estou mais falando daqueles que eram 9 salários mínimos. Então, me vem o pacote da crise agora. A crise está aí. Vários municípios, na tarde de hoje, reuniram seus funcionários e disseram, o FPM veio a menor, Fundo de Participação dos Municípios, veio a menor, o custeio da saúde veio a menor, e nós não teremos folha para alcançar o final do ano. Capão da Canoa vai ter porque arriscou a pagar o IPTU, a aprovar o IPTU. Senão também não o teria. Fui à contabilidade hoje de tarde. E disse, não estou aqui como político, estou aqui como cidadão, como funcionário. Como seriam os números? Impossíveis. Não se pagariam. Então, não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. A Dilma não faz nada sozinha. Um presidente não faz nada, tem uma equipe econômica. E essa equipe econômica tem colocado o país num rumo que fica difícil para o trabalhador. A energia elétrica, todo mundo recebeu as suas contas na sua casa, do Zezinho, lá do bairro, lá de baixo, que não fugiu da bandeira vermelha, porque a bandeira foi vermelha esse mês, e a bandeira é vermelha mês que vem. Para quem está nos escutando, a bandeira vermelha é a bandeira mais alta, do topo da energia. É o custeio da energia bem mais caro, porque investiram, como falei a semana passada. Então, eu vejo um 2015 que está se começando, porque depois do Carnaval começa 2015, né, presidente? Com certeza. Com bastante dificuldade, acho que vai ter muita gente com problemas financeiros nesse ano. Eu digo de pagar a conta de luz, que está chegando 300, 400 reais, para quem ganha 2 salários e que paga imposto de renda. Para concluir, senhor presidente, eu já vi que o senhor levou a face à frente, eu quero dizer de que concordo e lamento que não tenhamos suspendido a sessão naquela noite que eu solicitei que fosse suspendida a sessão para exigir a pontuação no processo.
seletivo. Porque acho que daí nós não estávamos hoje dando tantas explicações como estamos dando. Culpa nossa. Nós poderíamos ter parado. Era urgência do governo? Era. Mas é urgente que se corrija os erros. Mais uma vez, não saiu os números e eu reclamo de lá. E reclamo de cá. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Ninguém vai fazer uso. Gostaria que o vice-presidente assumisse a mesa, pois gostaria de me pronunciar. Senhor presidente, senhores vereadores, vou começar a vir um pouco mais na tribuna, até para... Vou parar de falar de IPTU, porque votaria se fosse o governo da Mauri, se fosse o governo do Jairo, do Oscar. Então, esse assunto para mim já venceu. Os erros que... Ah, mas tu gosta de desgraça e eu não. Eu gosto do município caminhando. Eu vim aqui porque eu acho que o município, nós vamos escapar, vereador Flávio, de um caos que o país está parando. Eu hoje, há pouco tempo, antes de sair de casa, estava vendo no jornal, os caminhoneiros, já vai faltar alimento já aí. A coisa é bem mais séria do que nós estamos pensando. Ou o governo federal toma uma decisão, ou a coisa esse ano não vai ficar como o senhor está pensando, não, vai ficar bem pior. O desemprego já começou em todo o Brasil. E aqui em Capão não é diferente. Os empresários estão aí, roendo não é a unha já. Estão roendo o dedo já. E a coisa está indo de mal a pior. O nosso município aqui, se nós vereadores, porque tem muita gente que faz as coisas, quanto pior, melhor, porque eu quero fazer voto. Eu não estou tratando o município, nem me elegi para isso. Eu quero dizer que me elegi para ter coragem de tomar decisões aqui, que muitas vezes a população vai nos condenar no primeiro momento, que ninguém gosta de pagar um pouco mais. Mas aonde não se fazia uma avaliação da planta genérica em 23 anos, nós queremos o quê? E cada dia nós vamos vir aqui na tribuna e quero saúde, o vereador Luciano é um vereador até ferrenho, né, nessa situação, mas ele não diz de onde é que vem o dinheiro. É muito fácil ali na rua prometer tudo para todo mundo. É aquela história que eu disse, trocamos de prefeito de 4 em 4 anos, porque vem um e promete mais do que o outro. Mas só tem um jeito de se administrar o município. O município é a nossa casa. E nós fizemos parte do município. O que eu votei, não votei para o prefeito Valdomiro. O que eu votei, o projeto, foi para Capão da Canoa. E tenho certeza. Não me interessa o que vai acontecer na eleição, se o pessoal vai votar em mim ou não. Mas tenho certeza de uma coisa. Estou salvando muitas crianças. Estou salvando muitos empregos. De toda a nossa população. Hoje foi um dia que eu ganhei o dia. Um empresário que foi alguém irresponsavelmente lá na casa dele e disse assim para ele, olha, o imposto aumentou 3.000%. O cara imediatamente me ligou. Dele, Otávio, votei em ti a minha vida inteira, tu foi lá e aumentou o IPTU em 3.000%. Eu digo, tu tens o teu imposto aí? Ele, não chegou. Eu digo, então tu deixa chegar e depois nós vamos conversar. E hoje até casualmente eu estava conversando com a Suzy, e até logo depois o Carlinhos chegou, recebi um telefonema desse empresário dizendo, olha, Otávio, aumentou o meu IPTU. Vou pagar com a maior alegria do mundo, porque eu sei que vou estar contribuindo com o município. E a coisa foi razoável. O que eu vejo nesse momento, eu participei de uma reunião de condomínio que tinha 24 proprietários de apartamento. Só um me perguntou como é que foi feito o aumento do IPTU. Eu digo, olha, não aumentou o IPTU. Nós mexemos na planta genérica que fazia 23 anos.
Não, é só isso que eu queria saber. Mas, infelizmente, a política, quando a gente começa a levar para o lado político, nós vamos apequenando o município. E tem gente que eu acho que gosta de quebradeira, de desgraça, de coisa. E pagar IPTU, eu tenho uma pessoa bem ligada a mim, pagava R$18 de IPTU. Ele tem 4 filhos. Ele precisa de colégio, de saúde, de educação, ele precisa de estrada, ele precisa de ônibus. Como é que vai fazer? Veio 546. Diz ele justo. Porque ninguém vai tocar o município sem dinheiro. É muito bom para político isso. Essa história de ser bonzinho. Depois chegar na época da campanha e dizer, olha, eu vou fazer tudo. Aí a população vai lá e vota e leva o calor. Então eu não quero dizer que continuo com a minha convicção, que eu tinha antes até no governo anterior. Porque o vereador Amauri chegou a conversar com nós, vereadores, numa reunião lá em cima, e eu disse, olha, está passando da hora. Eu acho que todos os prefeitos que passaram deveriam ter aumentado um pouquinho, nós ter corrigido a planta. Aqui a avenida aqui, isso aqui caiu do céu? Não, isso tem que ter dinheiro para fazer, para melhorar a nossa saúde. E o Valdomiro, olha, ele manteve, Flávio, a folha, porque foi um governo austero, recebeu várias críticas, né? Além de outros problemas que tinha na época, aquela armação que só prejudicou o Capão da Canoa, eu disse lá no começo. Mas pode ter certeza a população, cada centavo, cada níquel que entrar nos cofres da prefeitura é para melhorar o nosso município. E eu já disse uma vez, eu disse a semana passada e vou dizer de novo. Capão do começo desse ano não será o Capão do final de ano. Muitas coisas vão melhorar. É a promessa do prefeito e é o que nós vamos cobrar do governo. O governo não vai pensar que nós vamos ficar sentadinhos aqui, brincando de aumentar os impostos. Não, vai ser cobrado sim. O que ele disse que ia fazer, vai ter que fazer. Quero te dar razão, Flávio, e quando a gente erra, a gente tem que ter pelo mínimo a humildade de vir aqui e dizer, ó, errei. A pontuação. Vou amanhã, tenho uma reunião com o prefeito e vou cobrar. Porque ficaram realmente, vereador Luciano, de nos mandar a pontuação. Isto eu não gosto que façam comigo. Porque eu fui um que vim aqui na tribuna e dei a palavra, inclusive, para vocês. E eu, amanhã, sem falta, já tenho agenda com o prefeito para discutir outras coisas, mas essa será uma que vai entrar na pauta, porque também não sabia dessa situação, porque ninguém me procurou para isso. Então, estou te dando os dedinhos aqui, Flávio. Tu tinha razão. Muito obrigado, presidente. Passaremos, então, para lideranças de bancada. Eu acho que no momento que for feita a proposição não existe liderança, né? Mas, porque foi feita uma proposição. Mas, então passaremos para a ordem... Se o senhor manter a das lideranças, eu vou usar a palavra. Se o senhor vai manter, não. Se o senhor manter, tudo bem. O senhor que decide. Eu acho que foi feita a proposição, né, vereador Pedro? Passaremos, então, de imediato para a ordem do dia. Gostaria de fazer uma proposição também que não fosse lido somente as emendas, porque os projetos já foram lidos, né, passou pelas comissões, já foi divulgado, já tem publicidade bastante. Só ler a emenda e os pareceres são todos favoráveis, não há necessidade da leitura também. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado com 2 votos contrários. Vereador Pedro Dornelles e vereador Luciano Flores.
Projeto de lei de número 015/2015. Autoriza o Poder Executivo a repassar valores à RBS Participações S.A. Em discussão, projeto de lei número 015 de 2015. Com a palavra, vereador Luciano Flores, seu espaço, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, o meu questionamento aqui, e como não tem abstenção, eu tenho que votar ou a favor ou contrário, eu gostaria de me associar a vereadores que já me antecederam nas outras sessões, porque quando o prefeito Jairo Marques era prefeito de 2005 a 2008, o então procurador Luiz Viterbo Marques da Rosa, é isso, fez um documento e ganhou, com decisão do Tribunal de Justiça, que os convênios não precisavam passar pelo Legislativo. Nós aprovamos ano passado LDO aqui e já autorizamos o prefeito. Quando eu questionei, junto ao jurídico desta casa, senhor presidente, me foi dito isso, que já havia uma decisão dos convênios. Segundo caso, quando eu fiz por pedido de informações o convênio do Hospital Santa Luzia, eu ganhei das mãos da irmã Adiles o convênio do Hospital Santa Luzia. Fui até a reunião do Conselho Municipal de Saúde e ganhei da irmã Adiles. Por quê? Porque não passa pela Câmara de Vereadores. É ato do prefeito. Agora, este evento, por que, senhor presidente? Este evento do Garota Verão vem e os outros convênios, os outros eventos, as rubricas de quanto é gasto, não vêm para essa casa para a gente votar também. Então, aqui até não vieram os pareceres, mas acredito em Vossa Excelência que os pareceres são positivos, mas eu me posiciono justamente nesse sentido. Voto nos convênios, se forem discutidos, voto com bancada. Se a bancada dos trabalhadores decide que vai ser aprovado, vai ganhar meu voto de aprovação, mas gostaria que fossem passados todos os convênios. Muito obrigado. Continua em discussão projeto 015 de 2015. Não havendo quem queira... Com a palavra o vereador Dilceu Medeiros Lopes, seu espaço, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, conversando com os senhores, a gente sabe que tem alguns dos nossos colegas que são contra que esse dinheiro saia do município para o tal de evento da Garota Verão. Eu já estou careca de vir a essa tribuna e tentar, de alguma forma, argumentar com os senhores uma mudança de atitude. Chamando a atenção dos senhores para alguma coisa, alguma característica nossa. Todas as colocações que os senhores que nos expõem têm validade. Mas a principal de todas, deixa eu contar mais a historinha que eu estou acostumado a contar. Tinha uma cidadezinha que tinha um sino muito lindo. Então faziam excursões e excursões para visitar aquele sino. Aí, todo mundo ia lá, via o sino, via o sino. Aí tinha um gurizinho, mas e daí? Como é que o sino toca? Ninguém sabe como é que o sino toca. Só olhava o sino. Vamos saber por que o sino não toca. Aí sempre tem o sabido. Existe 1001 razões por que o sino não é tocado.
Mas a primeira delas é que ninguém teve a coragem de puxar a corda lá do badalo. Traduzindo os miúdos e os trocados, vamos ao seguinte. O que é o nosso município e qual é a característica do nosso município? Qual é a nossa fonte principal de renda? O que nós temos que investir? Ninguém arrisca? Turismo. Temos que investir em turismo. Temos que vender o Capão. Temos. Não é o vender o Capão que o senhor está rindo assim. É vender a imagem de Capão para que as pessoas venham até nós. E na época em que estamos vivendo, se os senhores não fizerem a investir em mídia e coisa, nós estamos muito aquém dos países mais evoluídos, das coisas que são precisas fazer. Então é essa a atenção que eu quero chamar para os senhores. Por isso só saí da minha cadeirinha para vir aqui para explicar isso para os senhores. O que é o nosso município? Acho que não preciso me estender mais, que o presidente já está me olhando de cara feia. Mas eu tentei mais uma vez explicar isso para vocês. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 015 de 2015. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Carlos Maia. Seu espaço, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, assistência. Eu tinha quase feito um juramento que eu nem ia mais falar referente a Garota Verão, porque já estava decidido já e já tinha sido comentado diversas vezes já. Mas vamos vender Capão na Canoa. Como, por exemplo, lá pelo dia 22 e 23 de dezembro, todo o estado do Rio Grande do Sul viu a RBS dizer que Pinhal, Quintão, Magistério é melhor que Capão na Canoa. Que as ruas de Capão na Canoa não estavam preparadas para receber o turista. Aparecendo só crateras, buracos, que nós não estávamos preparados em hipótese nenhuma. Praia suja, largaram nós abaixo do ralo. Isso dia 22 e 23 de dezembro. Alguém deve ter visto. Não foi só eu, o louco, que vi. Aí, vamos vender Capão. Aí aparece um Marcos, maluco da cabeça, vendendo o nosso litoral. Vento, praia enlodada, peixe morto na praia. Tudo aquilo que vocês escutaram, que até achei que iria sair uma moção de repúdio dessa casa, e infelizmente ficou só na promessa. E só para não me tornar repetitivo, mas tinha comentado que estava faceiro. Opa, esse ano eu vi o vice-prefeito colocou no Facebook que tinha tido uma nova negociação, que desse ano seria só R$300 mil. E aí depois tu vai ver, tem o chimarrão do Brito. Vou pegar aqui para não estar falando bobagem. Vida e Saúde, 38 mil, Anônimos Gourmet, 34, Paulo Brito, 36, Botiquino Maurício, 36, Patrola, 63, Galpão Crioulo, 70 e divulgação do IPTU, R$20 mil. Soma-se R$302 mil. Com mais 300, 602. Aí eu mudei de opinião. É muito dinheiro pelo que apresento. Enquanto nós temos aqui muitas vezes sofrendo pênalti aqui, tendo que estar dando explicação por que o aumento do IPTU, por que o aumento da taxa do lixo, para nós pegar o dinheiro, um pacotinho, e chegar e entregar para a RBS. Ó, vai lá falar mal da nossa praia. Essa é a maneira de nós vender Capão na Canoa. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão o projeto de lei 015 de 2015. Com a palavra, vereador Flávio Lara, seu espaço, 2 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, como se combate a grande imprensa? Com um canivete? Com um jornal local?
Não, infelizmente a gente combate a grande imprensa com a própria imprensa. Não tem outro remédio. Porque imagine, com todos os programas que teve aqui, e que eu também não concordo com os preços, mas a RBS é isso. Se nós não tivéssemos como fazer o contraponto, ao final desse ano, realmente nós teríamos tudo isso que eles disseram que éramos. Como nós tivemos o contraponto? A cidade vendeu, a cidade lotou, porque nós temos o contraponto no mesmo veículo de comunicação. Que eu não concordo. Mas, pergunte, vamos fazer o contraponto no SBT? É mais barato. E eu pergunto a todos que estão nos escutando e que estão nos assistindo, quantas televisões estão sintonizadas neste momento no SBT? Não estão. Está todo mundo na RBS. Eu não concordo com a RBS. Eles fazem o que querem com os municípios, sacaneiam. Aqui mesmo, nesse município, quando eu em outro partido estava e tinha mandato, disse, vão fazer, era janeiro para aprovar, e eu disse naquela outra tribuna, enquanto nós não aprovar, vão falar mal de Capão. No outro dia eles vão falar bem. E eu votei a favor. No outro dia começou matérias positivas de Capão da Canoa. E todo mundo sabe que é assim. Por que é que o Banco do Brasil gasta tanto dinheiro em mídia se todo mundo sabe que o Banco do Brasil existe? Por que é que a Caixa Econômica gasta tanto dinheiro em mídia se todo mundo sabe que a Caixa Econômica existe? Por que o governo federal gasta tanto dinheiro em mídia nacional se todo mundo sabe que o presidente da República é a Dilma? Por que o governo do Estado gasta tanto? Porque tem que estar em evidência. Acham ruim ou não, tem que estar em evidência. Eu tenho que chegar lá no rincão e o cara dizer, mas de Capão na Canoa, placa de Capão? Como canso de acontecer? Ah, a terra do Garota Verão. Ah, eu vi na televisão o programa. Não me gusta aprovar um projeto desse. Mas eu tenho que, entre o racional e o emocional, eu tenho que, como vereador, usar o racional. E dizer, olha, não é o que a minha vontade faz, mas o que a razão faz dizer. E para concluir, não serei eu o vereador que depois de 30 anos de construção da história desse município, projetando via RBS e Garota Verão, e se esse município é isso, somam-se todas as forças, incluindo a RBS, que eu vou dizer que vai acabar. Não sou eu. Precisamos da mídia. Nós, como somos candidatos, nós corremos para a mídia. Nós aprovamos o projeto, nós corremos para a mídia. Mais local, é verdade. Mas é ela que faz a vida girar. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 015 de 2015. Com a palavra o vereador Sérgio Oliveira, seu espaço, 2 minutos, vereador. A exemplo do vereador Carlinhos, eu venho a essa tribuna apenas para ratificar o que já disse aqui em tantas outras oportunidades, e mais uma vez confirmo, de que sou favorável ao Garota Verão, não porque nós temos algum interesse com a RBS, mas por tudo aquilo que ela nos oferece em termos de divulgação, em termos de propagarmos o nosso município de Capão da Canoa. Ao contrário do vereador Carlos Maia, que disse ter ouvido um comentário aqui, relatando as péssimas situações das ruas de Capão da Canoa, eu ouvi o Túlio Milman fazendo comentário, elogiando as ruas de Capão da Canoa, muito limpas, meios fios pintados, bem sinalizada. Esse foi um comentário que também ouvi. Dentro da própria empresa, existem 2 pontos de vista em relação ao nosso município. Mas, além de nós termos o Garota Verão, todo o aparato de divulgação que nós temos, que essa arena
nada custa para o município de Capão da Canoa, onde tem muitas atividades, e nós precisamos apresentarmos alguma coisa para os nossos veranistas que alimentam o nosso município. É para eles que nós trabalhamos, porque eles alimentam o emprego e alimentam a renda aqui do nosso município. Quantos as atividades que a Arena da RBS oferece à beira-mar? Isto sem custo nenhum. Então, a publicidade é necessário. Eu, como radialista, já vi muitos comerciantes que não investem um centavo em publicidade porque acham que isso é despesa. Eu já vi muitos empresários investirem muito dinheiro em publicidade porque acham que isto é investimento. Inclusive, talvez a maior empresa que nós tenhamos no mundo crê tanto na publicidade, que é a Coca-Cola, embora seja muito conhecida, ela não deixa de investir em publicidade, porque quem é visto é lembrado. Um outro exemplo que eu posso dar, bem lembrado aqui pelo vereador Flávio Lara, de quem acredita muito na publicidade, é a presidente Dilma, o partido do PT, tanto que é o terceiro maior investidor no Brasil em publicidade. O terceiro maior investidor em meios de comunicação é o governo federal, demonstrando que acredita na publicidade. Então, por acreditar na publicidade, que ajuda a vender um cachorro-quente, que ajuda a vender uma confecção, que ajuda a vender os produtos que nós temos aqui em Capão da Canoa, porque quem compra produtos são pessoas, e a publicidade tem a finalidade de atrair pessoas de os cantos do Rio Grande do Sul para que venham para Capão da Canoa. E estando em Capão da Canoa, evidentemente que elas vão gastar no nosso comércio, elas vão gerar emprego, elas vão gerar imposto. E é por essas coisas, e nós não temos dimensão, nós sabemos quanto é investido nisso, mas nós não temos dimensão quanto isto vai render em renda. Dizer que vende um cachorro-quente, vende uma confecção de uma loja, mas também posso dizer que vende uma mansão dentro de um condomínio. Quanto isso representa em renda para o município? Quanto isso representa em emprego para o município? Então, voto sim, porque acredito na publicidade. Quem é visto é lembrado. Quem não é visto pode ser esquecido. E eu não quero correr esse risco. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 015 de 2015. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Dornelles, seu espaço, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu poderia aqui também usar o que o vereador Luciano colocou, que na verdade o governo esse ano, por razões injustificadas, né, ele manda aquilo que interessa para ter o desgaste do vereador votar, e aquilo que não interessa não precisa vir para a Câmara, ele faz lá, corretamente por convênio, que está autorizado já pela lei. Então, quando é um projeto que quer que o vereador gaste, ele manda para cá. Na verdade, o valor pago para a RBS é muito maior do que foi pago no passado. No passado, ainda era mais claro. Vinha motivo dizendo que o município ainda continuava com um número X de minutos para fazer publicidade de outros eventos, de outras atividades que o município quisesse divulgar. Por mais que tenha apontamento do tribunal. Então, assim, nós perdemos, na verdade, esses minutos que tínhamos lá. E essa negociação vinha há muito tempo. Fazendo com que o município pudesse usar durante o inverno outras atividades e fosse colocar na RBS. Então, eu não vejo por que o governo quer que vote aqui. Eu vou votar contra por causa disso. Se mandasse tudo para cá, eu ia votar a favor. Agora, assim, aquilo que interessa, aquilo que eu quero que seja votado, eu vou botar para o vereador, aquilo que não interessa, eu vou matar no peito. Bom, tá bem, então ele faça do jeito que ele contra. Agora, convenhamos, vereador Dirceu, uma cidade turística, onde os bares tomam conta do passeio público, onde as pessoas caminham, trancam com lona, como é o caso
de um caso que eu vi aqui em Capão da Canoa, lá no centro, e ninguém toma uma atitude, o executivo não... Então não é cidade turística. As pessoas têm que estar dividindo o espaço com os carros, na rua, com chuva, e o cidadão lá fecha para passeio público. E aí não tem autoridade para dizer, não, não pode fazer isso, eu quero que imediatamente seja tirado. Não fez isso. Então isso para mim não é cidade turística. Cidade turística que o Hospital Santa Luzia não tem médico ao sábado para atender convênio, que sábado não tem médico para atender convênio lá, e o cidadão vem para cá para se assistir o garoto cá para ver se tem saúde pública também, porque ele quer ficar aqui, mas se precisar de médico, ele gostaria de ter, inclusive com convênio. Não tem, não tinha. Então, não adianta a gente vir dar esse discurso aqui e achar que turismo se faz assim. Turismo se faz com cidade limpa, que tem muita cidade no meio do lixo aqui, como é o caso, quem vai para o Dubai. E aí tu pode ir lá olhar amanhã, tu vai ser testemunha disso, eu não estou dizendo nenhuma verdade aqui. Tu vai no centro, onde os bares tomaram conta do passeio público. Tu vai no hospital, que não tem médico. E aí é cidade turística. Aí o vereador Serginho vem e me diz assim, não, mas aqui o espaço que tem lá é um espaço privilegiado que a RBS não cobra nada para fazer. Por que a RBS não faz uma cidade pequena? Aqui, onde tem 300, 400 mil pessoas, é importante para vir vender publicidade. Não precisa pagar. Não precisa pagar. A RBS é uma concessão pública, vereador. É uma concessão pública, ela não precisa explorar o município assim. Temos que entender dessa forma. Quer dizer, aquele espaço que é nobre lá, que o município tem que pagar, eu não sei se está cobrando a RBS ou não, mas tem que pagar para a União, aquilo ali ela tinha que pagar para usar. Ali ela tem quantos mil pessoas que estão ali, que vêm para Capão da Canoa e vêm para Tramandaí, onde estão também. E eles têm de graça, de graça. Então é por isso que eu vou votar contra. E para dizer que eu olho os números primeiro, presidente, para mim, assim, o FPM, previsão do FPM de 2014, veio mais do que o município tinha pedido. Era para vir, tinha previsto 17 milhões, veio de 14 milhões e 17. E a arrecadação do ano passado foi 49 mil milhões que o município arrecadou com recursos próprios. Sabe quanto que foi passado para a União e para o Estado? 62 milhões. Então, quando a gente fala, a gente tem que conhecer os números, olhar, e aí a gente vai ver que não é bem aquilo que a gente quer dizer aqui na tribuna. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, eu quero dizer que na próxima sessão não vou permitir, nós estamos discutindo Garota Verão, não estamos discutindo outras coisas. Continua em discussão projeto de lei 015 de 2015. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Zaide. Seu espaço, 2 minutos. Presidente, senhores vereadores, meu agradecimento. E ao chegar a essa tribuna, eu às vezes fico pensando como os vereadores mudam de opinião de governo para governo. Então, eu hoje sou contrário porque sou oposição, mas lá no passado todo esse projeto foi aprovado e passou por essa casa. Então o pessoal vem dar explicação, um tipo de explicação que para quem ouve de fora, eu acho que ela nem é válida. Isso também serve ao vereador Carlinhos, que também ajudou a aprovar e muda de opinião muito rápida. E eu acho que esse projeto nós aprovamos sim pela mídia que a RBS nos traz para a nossa cidade, sim. Isso é aquilo que o vereador Serginho nos passa. E eu também sou favorável por essa fórmula. Eu vejo o Capão da Canoa na mídia, em todo o Rio Grande do Sul, tem uma propaganda que sai na RBS, principalmente no Jornal do Almoço, que todos os rio-grandenses ouvem e vejam no Jornal do Almoço, a cidade de Capão da Canoa. Isso é mídia, e eu acho que isso nos traz muito eventos para Capão da Canoa. O turismo, eu acredito que sempre ele é fundamental. Precisamos mais investimento? Com certeza. Agora o Pedro vem à tribuna e diz que vota ao contrário por A ou B, mas lá no seu governo foi aprovado, e eu acho que você também aprovou, eu não estava nessa casa, mas pagaram um preço para ter essa mesma mídia. E eu acho assim, e eu não admito mesmo, como vereador, que vem à tribuna falar dessa forma, dizer que eu sou contrário porque estão pagando e essa RBS tem que vir de graça. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão projeto 015 de 2015. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Suzy, seu espaço, 2 minutos, vereador.
Boa noite, presidente, vereadores. Bom, eu sou vereadora de primeiro mandato. No antigo governo fui secretária de saúde, não aprovava nada, então aqui eu posso falar e pensar o que eu quiser, né? Não tenho rabo preso, digamos assim, né, vereador? E a minha opinião, conversando com os meus nobres colegas, tanto conversei com todos, mas a minha opinião também não diverge dos nobres colegas, do Luciano, do Pedro, do Ademar e do Carlinhos. Vejo que a cidade que a gente mora é Capão da Canoa. Que só quem caminha, ou tem um carro ou uma bicicleta, sabe o que é essas ruas. Não estão arrumadas, não. Meu Deus, que cidade que a gente está morando. Eu estou numa Capão da Canoa ou não? Porque o que eu vejo andando daqui para a Churupita, onde eu moro, é buraco, buraco e buraco. Parque Antártica. Aonde eu vejo a direção, professores reclamando das escolas. Aonde eu vejo uma série de fatores na saúde, como hoje eu conversei com funcionários dizendo que está horrível. Conversei com a irmã hoje de manhã, disse que há 2 meses não há repasse e por aí vai. Nós temos que ter turismo? Temos. A nossa cidade qual é? É da construção civil. Toda a minha família trabalha com obra. Marido, irmãos, conhecidos. E o que dá renda para eles é a construção civil. Não é o veranista, ele tem que vir, a cidade tem que estar limpa. Mas, opa, peraí, ela não está limpa. As ruas não estão boas, a menos que os meus olhos são diferentes dos olhos dos outros vereadores. Tem que ser feito? Tem que mudar? Tem. Por isso que eu acho que esse dinheiro, ele poderia ser melhor investido. Não fui vereadora na outra administração, e se eu tivesse o poder de escolher, eu começaria botando esse dinheiro, arrumando que o pessoal de Porto Alegre ou qualquer outro lugar dessa região, aonde viesse, olhar, fizesse um outro tipo de mídia para Capão da Canoa. Onde mostrasse as ruas, onde mostrasse uma saúde, onde mostrasse uma outra Capão da Canoa, não essa que está aqui. Por isso, eu voto contra. Porque eu acho que esse dinheiro está sendo mal investido. Quanto às arenas, a arena da RBS é muito linda, mas para mim, para minha família, para os meus amigos, conhecidos, não me deu nada. A arena do futebol, da Copa que deu lá, acho que foi a 10ª Copa de Futebol de Areia, aquela sim. Aquela trazia gente de todo lugar, aqui do litoral, de todo o estado. Trazia gente para cá, vinham com suas famílias, ficavam aí todo final de semana na beira da praia. E o que foi ajudado? Nem troféu. Então vamos combinar, vamos ser justos, né? E eu, na minha visão, na minha opinião, eu totalmente sou contra. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto de lei 015/2015. Com a palavra o vereador Ademar Duarte. Seu espaço, 2 minutos, vereador. Presidente, senhores vereadores, até nem queria vir falar sobre o projeto Garota Verão, porque eu acho que quando a Garota Verão começou, ela começava quarta-feira de noite e começava a chegar gente. Quinta-feira de tarde tinha uma eliminatória, a cidade já estava cheia. Aliás, quarta-feira de noite começava a chegar os pais das meninas, para quinta-feira começava a chegar a multidão, que dava 600, 700 ônibus na cidade. Sexta-feira começava a primeira eliminatória em Capão da Canoa, que dava 200 e poucas gurias. Sábado saía a eliminatória final, para escolher 80 meninas para domingo. E domingo de manhã era feito a escolha da Garota Verão. Se tu chegasse em cada comércio daquela época,
a gente ficava contente, porque quarta-feira começava a vir o pessoal para a cidade. Agora, hoje, a garota verão, ela chega sexta-feira de noite, sábado de manhã está chegando os ônibus, que dá 20 ônibus, se você chegar no parque do estacionamento, dá 20 ônibus com tupique. Tem uma empresa que transporta o pessoal de lá para cá, que também gera custo para o município. E dá só um dia. Se vocês perguntar para o comércio se eles preferiam aquela garota verão daquela época, ou essa de hoje que não traz investimento para o nosso comércio, eles vão preferir aquela lá. E eu concordo com o Serginho numa parte e discordo noutra. Porque eu acho que nós precisamos do veranista, sim. O veranista traz o recurso para nós. Mas aquele lá na vila, que compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que paga a conta da água e paga a conta da luz, ele também está contribuindo 5 municípios. Ele contribui com o NPS, ele contribui com o SSQM, ele contribui com o mercado, ele está contribuindo. Pouquinho, mas ele está. Se nós fazermos um levantamento de arrecadação entre o centro, o veranista e o bairro que consome o inverno todo na nossa cidade, nos mercados, comprando, não é só o veranista que vai comprar no mercado. Aquele pessoal lá da vila, lá embaixo, ele também gasta no mercado. E ali ele está contribuindo para o município, porque ele está deixando imposto dentro do nosso município. E o veranista, hoje, se vocês pegar, eles vêm, eu trabalho, eu tenho comércio, e o Marinho também tem. Eles vão para a beira da praia, eles pegam um isopor e já tragam de Porto Alegre um kipicolo daquele cheio de cerveja, cheio de coisa, para não consumir na nossa cidade. Eles trazem de lá para aqui. Então nós vamos dar R$300 para a garota verão. Eu sou contra. E outra coisa, os outros anos sempre vinha R$470, que era 400 e poucos real. Esse ano veio, mas vinha especificando. A garota verão, a programação da garota verão, a escolha, show tal, né? Participação de um show, participação de outra coisa. Hoje não, hoje vem R$300 e não vem especificando nada. É só R$300 para a garota verão. De mídia. E mais o que a gente sabe que foi em mês de dezembro, aquilo tudo foi pago. O próprio secretário veio aqui e falou para nós. Se tivesse... Saiu o carnaval, não passou por nós. Saiu o rodeio, não passou por nós. Saiu esses convênios todos, não passou por nós. Por que a garota verão hoje? Nas nossas mãos. Por isso eu sou contra. E o vereador Otávio queria saber o motivo de ser contra. Um pouquinho é essa parte, vereador. Mas tem mais coisa que eu, por isso eu sou... Votei uma vez só o garota verão. Uma vez. E depois não votei mais. Continua em discussão, projeto 015-2015. Não havendo quem queira fazer uso, peço ao vice-presidente que assuma, pois gostaria de me pronunciar. Senhor presidente, senhores vereadores, uma vez eu vi um cara dizer que em política eu só não ia ver boi voar, mas acho que estou vendo. Porque é de um radicalismo as coisas. É tão pequena as discussões. Estão nos cobrando. Olha bem, a vereadora Suzy veio aqui e disse que a cidade está destruída. Será que vocês destruíram? Porque nós pegamos o governo faz 1 ano e meio. Vocês acabaram com a cidade? 2 anos. Será que vocês terminaram com a cidade? Então eu espero que você não volte mais para o governo. Porque se está tão ruim assim, não pode ter ficado do jeito que ela está dizendo. Se era o governo dela que estava... foi o governo que nós sucedemos. Como é que houve essa destruição? Foi só nesses nossos 2 anos? Vamos parar de pensar pequeno. A nossa cidade, vocês vão aqui em Cidreira, vão aqui dos lados. Vamos ter um pouquinho mais de orgulho da nossa cidade, vamos esquecer um pouquinho a política. Eu vivo, para mim, no meu melhor município do litoral. Aprovei o Garota Verão. O vereador Pedro era meu colega. Disse que ia se mandar o convênio do hospital. Mas, vereador Pedro, mas tu nunca pediu isso no teu governo?
Tu votou todos, eu votei todos favorável. Vamos esquecer um pouquinho da política, vamos pensar um pouquinho mais desse município, vamos pensar um pouquinho maior. Porque o vereador Ademar veio aqui, porque o coitadinho lá. Mas, gente, se nós não tiver mídia, o mundo vive de mídia. E justamente é esta mídia que estão querendo que saia de Capão, que eu não vou ser responsável por isso, nunca. Eu acho que nós deveríamos investir um pouquinho mais, que traz o emprego lá para o servente de obra, que traz lá o servente para o armador de bicicleta, para o cortador de grama. É esta mídia que traz. Este é o investimento para quem pensa grande, quem quer um município melhor. Agora sai de um lado, o outro lado vira. Não se fala mais em aumento de gasolina, o que o vereador o Flávio falou aqui. Como é que as pessoas, eu e o vereador de cima, falando aí, como é que viram? Eu não consigo fazer isso. O que eu votei prefeito Amauri, eu estou votando agora para o Valdomiro, votei para o prefeito Oscar, votei para o prefeito Jairo. E não foram prefeitos que eu ajudei a eleger. Então vamos ter um pouquinho mais de consideração com nós mesmos, que é o nosso município, é onde estão meus filhos, é onde estão meus netos e os netos de todos aqui. Esse investimento aqui pode até sair de Capão. Mas não, vereador Otávio, quer deixar bem claro. Garota Verão, filho de Capão. Com meu voto sempre. Já perdemos aqui um bonde andando aí, que foi o Festival do Sorvete, no qual trazia um monte de emprego para Capão da Canoa. Mas quem nunca deu emprego não sabe o que é isso, não adianta, não vai entrar na cabeça. É muita teoria, só que ali fora a coisa é mais embaixo um pouquinho. Eu sei porque eu saí lá da roça e sei o que é espetar roseta no pé e conseguir pensar grande. Consegui pensar para frente, atravessando grandes dificuldades. Mas a roseta no pé e assinar uma carteira para uma pessoa se aposentar não é fácil. Quem nunca fez, nunca vai entender. Obrigado, senhor presidente. O projeto está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Deu empate, 5-5, e o desempate favorável ao Garota Verão, que permaneça na nossa cidade por muitos anos. Quero que fique registrada a declaração do meu voto no desempate a favor do Garota Verão. Isso já é uma declaração de voto. Senhor presidente, só para... O senhor já está concluindo os trabalhos? A votação da... Desculpa. Do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, moção honrosa. Moção honrosa parabenizando o artista Paulo Aguinski, a empresa Redmac, Zona Nova Center e o Executivo Municipal. Em discussão, a moção honrosa. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como está. Está aprovado por unanimidade dos presentes e será enviada uma cópia à Redmac, material de construções, e o homenageado ali, o artista. Senhores vereadores, antes de pedir alguma coisa, eu gostaria, nós temos o homenagear do dia 12, a homenagem dos amigos de Capão da Canoa. Eu gostaria de pedir, por favor, que todos dessem o nome, não precisa trazer o currículo agora, mas que até quarta-feira entregar o currículo, o nome dos homenageados a Ellen. Eu peço encarecidamente a todos os vereadores.
Senhor presidente, só uma parte. O site da Câmara, senhor presidente. O pessoal tá me perguntando várias vezes, não tem mais as pesquisas de lei onde o pessoal pesquisava ali que tinha consolidação. Mas é para estar funcionando. Não, mas não é a primeira pessoa que está me falando isso. A gente Vou verificar amanhã, isso, sem falta. A gente clica, não dos vereadores, não tem como fazer a pesquisa de leis, e era um portal de acesso que durante os 2 últimos anos, quando o vereador Valmarino era presidente, quando o vereador Sérgio Oliveira... O senhor deveria ter falado isso para mim hoje, o senhor conversou comigo. Eu não estou sabendo disso. Não, o que acontece? Eu recebi mensagem agora, foram 3 mensagens solicitando, porque não tinham como entrar. Inclusive, por isso eu lhe perguntei aquela hora se estava ao vivo, porque o pessoal não está tendo. Não, mas não é para acontecer isso, Luciano. Com certeza. Eu amanhã mesmo vou ver o que está acontecendo. Sem falta. Tá, muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima reunião em horário regimental. Uma boa noite a todos.